Olá, estamos começando mais um programa, mais um Câmara Entrevista para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara Bagé. Mais uma vez aqui na Pousada do Sobrado, gentilmente, a Cátia e toda a sua equipe nos recebe aqui carinhosamente para que possamos então levar ao ar mais um programa. Nesta temporada então, as gravações externas, sempre com um vereador dessa 18ª legislatura da Câmara de Vereadores. Hoje, como você pode conferir, estamos recebendo aqui o vereador Rodrigo Halfen Ferraz. Ele é do Democratas, tem 41 anos de idade, está no seu primeiro mandato e compõe também a mesa diretora da Câmara. Ele é o segundo secretário. Sempre temos também um colega da imprensa, jornalista, convidado, e hoje, então, gentilmente conosco aqui, a Euthalita Bezerra. Ela é jornalista dessa equipe que a Prefeitura de Bagé compõe a partir do concurso público. Ela é mestra e doutora em comunicação e informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nasceu na Bahia, estreou, como dizem os baianos, né? É baiana, morou em Pernambuco muitos anos, até 2014, mudou para o Rio Grande do Sul justamente para se especializar, para fazer essas pós-graduações aí. Tem experiência em assessoria, em televisão, nesse jornalismo impresso, então tem uma longa caminhada nesta área da imprensa, da comunicação, pela sua formação como jornalista também. E, além de tudo, tem essa linha de pesquisa que trabalha na área do jornalismo, os processos editoriais e o foco no jornalismo ambiental. E se sente muito em casa em Bagé, já nos falou que adora Bagé, a Euthalita Bezerra, Thali, como é conhecida, né, no seu meio de convívio, meio social. Então, antes de mais nada, quero agradecer muito, Thali, vou tomar essa liberdade de chamá-la assim, por favor, por ter aceitado hoje conversar com o vereador, conversar conosco aqui na TV Câmara, no nosso Câmara Entrevista. Muito bem-vinda, viu? Obrigada, Lara, agradeço o teu convite, agradeço por estar aqui, por esse espaço, obrigada também ao vereador por essa oportunidade de estar com vocês nessa manhã. Fique à vontade para nós conversarmos com o vereador. Quero antes registrar também que nós estamos aqui, né, vereador, sem máscara, enfim, mas cumprindo todos os protocolos, estamos num ambiente aberto, com distanciamento aqui entre os convidados e desta forma, por isso então, dispensamos a máscara, mas tomamos todos os cuidados, os protocolos que essa questão da pandemia nos exige. Então, como eu dizia, hoje aqui na companhia do vereador Rodrigo Halfen Ferraz, já citei aqui, 41 anos, seu primeiro mandato, vereador, já assumindo também Câmara, dentro da Câmara de Vereadores, uma posição na mesa diretora, enfim. Mas nos fale um pouco da sua infância. O senhor é bagéense, natural de Bagé. Nos conte da sua infância, uma família com quantos filhos, como é que o senhor cresceu, onde cresceu, um pouco da adolescência, e seja bem-vindo também. Muito obrigado, bom dia, Lara, bom dia, Euthalita, bom dia quem nos acompanha pela TV Câmara. Muito obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui nessa manhã com vocês, né, falando um pouco da minha vida. Eu sou bagéense, né, tenho 41 anos, nascido e criado lá no bairro Mascarenhas de Moraes, na zona norte da cidade, né. Passei a minha infância toda lá e até um período da minha idade adulta. Né. Estudei na escola Félix Contreiras Rodrigues todo o meu primeiro grau. Lá na Avenida Espanha? Na Avenida Espanha, na escola Félix ali, onde fiz grandes amigos, né, que tenho até hoje. A minha estrutura de amizades, né, se fez naquela região, naquela escola e naquele bairro onde eu nasci e fui criado. Né. Eu sou filho do senhor Heleno Ferraz, é um agente penitenciário aposentado, um servidor público, e da dona Adélia, né, que durante a vida foi cabeleireira, trabalhou no comércio e hoje é do lar. Né. E tenho dois irmãos, um 7 anos mais velho do que eu, que é o Lauter Ferraz, que hoje mora em Lavras do Sul, também agente penitenciário, e tenho a minha irmã mais nova, 6 anos do que eu, que é a Paula Ferraz, que trabalha na área de estética. Né? Então a minha infância foi uma infância bem normal, uma infância, né, como de qualquer pessoa, com uma família muito bem estruturada, com boa orientação moral e ética. E ao longo dos anos, né, eu fui desenvolvendo essa relação com muitas pessoas, com muitos amigos. Né? Sempre fui um cara de fácil relacionamento,
construí muitas amizades ao longo da vida e isso hoje repercutiu de uma forma positiva para mim, né? Como eu já disse, estudei no Félix esse período todo, passei todo esse período vivendo lá naquela região e com 18 anos tive a experiência de ir para o Exército Brasileiro, né? Então você fez Exército. Fui para o Exército Brasileiro, onde servi durante 7 anos ali no 3º RCMEC, né? No conhecido MEC aqui de Bagé, que é também ali ao lado do bairro Mascarenhas de Moraes, onde tive também uma grande experiência de vida, né? Durante esse período fui promovido ao longo desse tempo e exerci as minhas funções militares ali durante esse período. 7 anos, o senhor disse? 7 anos. E o senhor não quis seguir a carreira militar? Na verdade eu até queria, né? Mas aí por falta de empenho, vamos dizer assim, compromisso na época, eu não me dediquei aos estudos como deveria. Se arrepende hoje disso? Não me arrependo porque eu acho que a vida, ela nos coloca os caminhos, né? E a gente segue, né, conforme as suas convicções, né? Eu na época sabia que aquela oportunidade, né, poderia ser muito boa para a minha vida e eu sempre tive muita facilidade no convívio dentro do Exército, né? Mas não me dediquei o necessário na época para passar num concurso, né, e efetivamente fazer parte de um quadro efetivo do Exército, né? Então eu era um militar em caráter temporário, né? E fiquei 7 anos, que é o limite máximo que uma pessoa entra no Exército e fica de forma temporária, é 7 anos. Mais que isso, pelo menos naquela época, funcionava assim. Hoje não sei como é que funciona esse período aí temporário dentro das fileiras do Exército. Vereador, podemos dizer que esse seu tempo no Exército lhe trouxe alguma coisa até os dias atuais? O que traz desses 7 anos? Com certeza, o Exército Brasileiro eu recomendo a todos, né, que tem essa oportunidade, que aproveite e aceite essa forma de vida, porque o Exército ele traz muito ensinamento, ele traz disciplina, ele traz espírito de corpo, espírito de grupo, agrega muito valor à formação de uma pessoa. O Exército Brasileiro, gosto muito desse segmento, né? Tenho vários parentes que optaram por essa carreira, né? Oficiais e sargentos de carreira, e tenho certeza que isso faz um diferencial muito grande na formação da vida de uma pessoa. Ele vem de pelo que o senhor está nos relatando, vem de uma família que tem esse foco nessa questão, pai agente penitenciário, o senhor falou, um irmão que ainda é, o senhor tem essa ligação com essa área de segurança, passou pelo Exército, isso já lhe alinhou um pouco hoje essa bandeira que o senhor defende? Sim, com certeza, né? O próprio Exército Brasileiro, eu tenho tios, irmãos do meu pai, que são militares, né, de carreira, hoje aposentados, eu tenho primos oficiais do Exército. A minha família, grande parte dela é constituída de militares ou pessoas que escolheram o serviço público, né, para dar continuidade à sua vida. O senhor então tem passagem de 7 anos no Exército, Secretaria de Justiça de Porto Alegre, uma multinacional que o senhor nos relatou ali, também assessor parlamentar na Câmara, coordenador regional, também na área de serviço aqui de 18 cidades, mas é uma experiência profissional bem variada. Bem variada. Depois que eu saí do Exército Brasileiro, eu fiquei um tempo desempregado em Bagé, né, tendo em vista a carência de empresas em nossa cidade, né, e oportunidades nesse segmento. A minha irmã já morava em Porto Alegre e me fez o convite de ir morar lá, né, para tentar a vida lá. E aí eu fui para lá verdadeiramente com uma mão na frente e a outra atrás. Não tinha nenhuma ligação política, partidária, alguma coisa assim, não? Nenhuma ligação política partidária. A minha irmã trabalhava já na época com estética lá em Porto Alegre e frequentava esse local que ela trabalhava, que ela era encarregada do local, proprietária do local, pessoas com boa influência dentro do município de Porto Alegre. Até que uma me fez um convite, né? Como eu era motorista também no Exército e tinha carteira profissional para dirigir caminhão, ônibus, né, e tinha alguns cursos nessa área, essa pessoa me convidou para ser motorista do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, motorista terceirizado através de uma empresa. Indicou, né? Eu aceitei o convite, porque eu fui para lá para trabalhar e para fazer a minha vida, né? E comecei no Ministério Público como motorista terceirizado, atendendo os promotores de justiça em suas diversas demandas que tinham dentro da região metropolitana e Porto Alegre, né? E assim,
assim se deu por um período, eu comecei a ganhar confiança do pessoal. Tive muita dificuldade na época porque eu não conhecia muito bem aquela região. Ia a Porto Alegre esporadicamente com minha família, mas não para conhecer a cidade, é muito grande aquela região, né? Tive uma certa dificuldade, mas comecei a ganhar confiança dos promotores e das pessoas, até que recebi o convite na época, Dr. Miguel Granato Velasquez, que era coordenador do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, né? Ele recebeu o convite do governador do estado, na época, para assumir a Secretaria de Justiça do Rio Grande do Sul, e me convidou, né, para ser assessor dele na Secretaria de Justiça do estado do Rio Grande do Sul, pois lá eles não tinham motorista e o próprio assessor teria que exercer essa atividade. Então, né, como ele sabia que eu tinha habilidade em conduzir um veículo, né, pois já tinha viajado comigo algumas vezes, né, confiava no meu trabalho e me convidou então para ser assessor dele lá na Secretaria de Justiça do Estado e para ser o motorista já do gabinete. E assim eu comecei a minha carreira nesse segmento lá em Porto Alegre. Aí fiquei um período lá com ele, né, trabalhando, né, viajei o Rio Grande do Sul inteiro com ele, né, pois ele é uma referência nacional nesse assunto de criança e adolescentes, né? E aí, devido a outros motivos, enfim, né, não cabe aqui citar, ele resolveu se reconduzir ao seu cargo de origem na função de promotor de justiça ao Ministério Público. E por sua vez também me convidou para o acompanhá-lo e ser assessor dele no Ministério Público. Aí ele voltou para a instituição de origem e eu o acompanhei como assessor no Ministério Público, e aí fiquei mais 2 anos, quase 3 anos no Ministério Público, exercendo a função de assessor especial, diretamente com o Dr. Miguel Granato Velasquez, que futuramente ele acabou vindo a falecer, né, em decorrência de um câncer, e eu retornei para Bagé, pois eu era assessor da confiança, né, daquela autoridade, e como ele se fez ausente devido ao óbito, eu tive que me desligar também dessa instituição e escolher outro caminho a seguir. Mas cheio de bagagem, conhecimento, experiência. Cheio de bagagem, muita experiência. Conviver com uma pessoa assim, não tem como não aprender, né? Só se a pessoa não quiser aprender. Porque ele tinha uma experiência absurda em vários segmentos, né? Ele tinha aproximadamente 25 anos de experiência, né, como promotor de justiça, o que me deu a oportunidade também, né, de conviver com outros promotores, né? E eu posso citar aqui a doutora Sônia Correia, que é uma amiga pessoal querida, uma pessoa que eu tenho uma admiração extrema, né, pois me ajudou muito naquele período lá no Ministério Público, né, pois uma certa época lá nessa instituição eu fui convocado a atuar na força-tarefa de combate aos jogos ilícitos. Eu trabalhava direto com a doutora Sônia Menche, nessa questão do jogo de azar, caça-níquel, jogo do bicho, bingos clandestinos. Então, durante um longo período, eu tive essa convivência com a doutora Sônia Correia, a qual também me trouxe muito aprendizado mesmo, né? E tenho uma relação com ela até hoje, né? Estabeleço essa relação com ela. E agora tive o grato convite dela, inclusive, ela me ligou esses dias, né? Ela hoje é procuradora de justiça do estado do Rio Grande do Sul. Será escrito uma biografia, né, sobre a sua pessoa, e ela pediu a minha contribuição, né, para escrever essa biografia, tendo em vista eu conhecer ela bem de perto, né? Conhecer o caráter dela, a conduta, a postura, e para mim é uma honra muito grande, né, poder contribuir, né, com uma história tão bonita, fazer relatos, né, encaminhar, né, para a edição, e essa contribuição vai fazer parte desse livro, e para mim é uma honra, né? É uma honra muito grande. Vereador, quando você fala sobre essas suas experiências de trabalho, você fala muito sobre oportunidade, né? Te deram oportunidade de estar nesses lugares. É essa oportunidade que você vem trazendo e buscando oferecer para os jovens bagienses? Com certeza a nossa cidade carece muito de oportunidades, né? Agora a gente espera que as coisas comecem a evoluir após a pandemia, né? Já eram reduzidas as oportunidades, né? No momento de pandemia, então se reduziu muito mais, porque aquele que tinha emprego acabou perdendo, né? Imagina aquele que não tem emprego e galga um posto de serviço, né? Mas nós esperamos que agora
a vida voltando ao novo normal, as coisas comecem a evoluir e as oportunidades em nossa cidade, né, também comecem a acontecer. Tendo em vista também essa articulação do governo municipal em buscar novas empresas para Bagé, né? Já em seguida vem a Avan, né, para cá, para Bagé, parece que vai gerar 200 empregos diretos para a nossa cidade, entre outras tantas empresas que já se instalaram nesse período em nossa cidade. Isso traz muito emprego e oportunidade para as pessoas. A gente espera que mais empresas venham, né, que Bagé se desenvolva de fato. Uhum. O senhor falava da sua infância e dessas suas passagens por ambientes mais duros, que são da área da segurança pública, mas o senhor tem alguma relação com a espiritualidade? A religião tem algum peso na sua vida? Nessa formação da sua família, o senhor teve alguma orientação nesse sentido? Isso pauta o senhor de alguma maneira na existência? Hoje, né, já com 42 anos, após alguns momentos... O senhor já fez 42? Não, eu faço 42, perdão, eu faço 42 em abril. Em abril, tá. Hoje já com quase 42 anos, né? E após alguns momentos de turbulência que eu vivi na minha vida, que são inerentes à vida de qualquer pessoa, eu entendo que a espiritualidade é um dos pilares fundamentais, né, para o equilíbrio emocional, né, para a conduta moral e para a pessoa ter uma vida serena, tranquila, né? Porque sem ter essa espiritualidade, seja lá qual qual for, eu nem falo em religiosidade, né? Porque tem muita gente que frequenta a religião diariamente, mas o seu comportamento não é adequado conforme a sua frequência a uma igreja. Eu digo espiritualidade. Espiritualidade não está relacionado a comparecer a uma igreja, por exemplo, né? Tem gente aí do fundo de campo, numa campanha, por exemplo, né, que nunca entrou numa igreja e tem uma espiritualidade absoluta, uma espiritualidade muito desenvolvida. É isso que eu estou me referindo. Isso aí é fundamental, é fundamental para uma pessoa, né? Senão a pessoa vira um barco à deriva, não acredita em nada, não tem aquele amparo espiritual e a vida com certeza fica mais pesada. Eu acredito nisso, sim. E para ti, pessoalmente, a espiritualidade, a religiosidade te ajudaram? De que maneira? Hoje me ajuda muito, me ajuda muito. Eu até confesso que eu não sou um religioso, né, que frequenta com assiduidade alguma instituição espiritual, né, mas me ajuda muito todos os dias essa espiritualidade. Que é a fé. Que é a fé, que é a fé. Eu acredito que tudo é no tempo de Deus, Deus faz as coisas certas na hora certa, desde que eu faça a minha parte, né? Eu preciso buscar aquilo que eu necessito, eu preciso me dedicar àquilo e esperar que o resto Deus coloca na nossa mão. Né? O senhor falou de momentos difíceis. O senhor está falando de uma história de vida que todo mundo sabe que o senhor teve, que foi a questão da passagem com envolvimento, né, com entorpecentes, enfim, e que hoje é uma bandeira importante, que o levou a Brasília. E que, nessa busca de... Até o senhor falava na sessão da Câmara, assim, o vereador, o Rodrigo, nós temos outro Rodrigo lá, né, Fialho, faz um trabalho de prevenção e eu faço e quero fazer um trabalho, o senhor dizia, de tratar quem já está nesse mundo e quer sair, que eu acho que é uma parte muito difícil também. É disso que o senhor fala, desses momentos difíceis que o senhor teve lá atrás e que hoje lhe coloca numa outra posição? Sim, exatamente isso, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar essa questão, né? Pelo contrário, porque hoje é exemplo positivo. Eu tenho orgulho, né? Porque não é para qualquer um superar um momento tão difícil como este, né? As pessoas acabam julgando sem ter conhecimento de fato do que se trata essa questão da dependência química, né? Eu tive experiência de vida e tenho muita propriedade para falar nessa questão, né? Pois eu fui um usuário de drogas. Isso é interessante, porque o senhor falou que foi uma família bem estruturada, da área da segurança, o senhor conviveu no meio de segurança e teve essa vivência. Parece contraditório, mas a dependência química não escolhe o lar que ela vai entrar. Ela não escolhe se a pessoa é pobre, é rica, é preta ou é branca, é espiritualizada ou não é. E isso é um fenômeno globalizado que atinge todos os setores da sociedade, né? E tem muita pessoa que vive essa realidade em segredo de família. Tem muita pessoa que passa por isso
e não admite ter esse problema, né? Porque o principal sintoma da dependência química é a negação, é o auto-engano. A pessoa cai num auto-engano e fica presa a essa triste realidade durante muitos e muitos anos, né? E o pior disso tudo, a substância que mais promove o auto-engano é o álcool. É o alcoolismo. Sim, porque quando a gente fala em droga, já pensa logo numa coisa mais pesada, né? Sim, com certeza. Tem muita gente que fala, não, droga é a maconha, é a cocaína, é o crack, o álcool não. Não, o álcool é a droga, né? Porque o álcool, o alcoólico chega a levar 20, 30 anos para se dar conta que está sofrendo com isso, né? Que não viu os filhos crescerem, né? Que passou a vida inteira confinado num copo de cachaça, ou seja lá qualquer bebida, né? E até admitir que tem esse problema e aceitar um tratamento, às vezes é tarde demais. E por ser um consumo socialmente aceito, né? As pessoas se reúnem, elas estão em torno do álcool, muitas vezes. Eu acho que isso até atrapalha que as pessoas percebam de fato que elas estão dependentes do álcool, né? Com certeza. A própria mídia vende uma propaganda né, que não condiz com a realidade, né? E os jovens estão bebendo muito. O que se vê na mídia? Né? Propaganda de cerveja, por exemplo. É uma piscina com um monte de gente bonita e magra na volta curtindo um momento feliz. Associado à beleza e felicidade. Associado à beleza e felicidade. Quem é que eles querem captar com essa propaganda? É o jovem. E estão conseguindo, né? Aquele de 12, 13, 14 anos. É esse público que eles buscam. Porque o mais velho eles já ganharam as pessoas mais velhas. Eles precisam renovar, aumentar o seu leque de consumidores. E o alcoolismo não é aquilo ali que eles mostram na TV. O alcoolismo, como se diz, arranca unha por unha de uma pessoa. Destrói com o lar, com a família, com o ambiente. Né, realmente é muito triste. Claro e é porta de entrada. É a porta de entrada para outras substâncias. Obviamente a gente não pode aqui generalizar. A gente sabe que é uma bebida que muita gente bebe de uma forma recreativa e social e não tem problema nenhum para quem pode fazer isso. Só que há pessoas que desenvolvem a compulsão e passam por várias fases do alcoolismo. O alcoolismo, né, por exemplo, aquela pessoa que adquire a compulsão, o pessoal costuma dizer que tem 3 fases. A fase do macaco, né, que é aquela pessoa que bebe e fica cheia de graça e conta piada e alegra a festa de todo mundo e todo mundo gosta da presença dela. Né? Depois tem a fase do leão, onde a pessoa bebe e fica agressiva, arruma briga com a esposa ou arruma briga onde estiver, tá? E depois tem a fase do porco, que a pessoa não precisa nem dizer, né? Ela já não cuida mais das suas coisas, ela não consegue mais organizar a sua vida. É a sarjeta, né? Que é a sarjeta, né? Então, a dependência química, seja ela do álcool ou de qualquer outra substância, é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e como tal merece tratamento. É uma doença lenta, progressiva, incurável, e se não tratada de término fatal. Na sua vida, qual foi o período que o senhor viveu isso? Quando que o senhor pode dizer, não, me recuperei? Como é que foi o seu caso, sua experiência? Eu tive umas experiências na minha adolescência, como a grande maioria das pessoas que acabam experimentando essa situação, foi lá na minha adolescência, tipo 16, 17 anos. Amizades? Né? Amizades, na escola, ciclo social, no Clube Cacheral, onde eu frequentei a vida inteira, acabei ali experimentando, né, por curiosidade ou por me incluir naquele meio social. Enfim, eu não saberia explicar hoje os motivos que isso aconteceu, né, por autoconfiança, né, por subestimar o poder de uma substância dessas, né, acabei me envolvendo, usando, e como disse, isso é progressivo, né, as doses foram aumentando, a frequência foi aumentando também cada vez mais, né, outras drogas começaram a aparecer, né, como para usar, né, eu acabei usando também outras drogas mais pesadas e acabei adquirindo uma compulsão terrível, né, uma compulsão terrível que me fez praticamente perder o controle da minha vida, né? E a família, com certeza, esposa e pais e irmãos e as pessoas que mais nos amam, né, são as pessoas que mais sofrem com isso. Né? Mas aí o senhor recebeu o apoio necessário? Recebi sempre todo o apoio necessário. É fundamental, né, na recuperação, né, de uma pessoa que passa por essa realidade, o apoio da família, né? Então, em consentimento com a família, né, eu acabei aceitando um tratamento, até porque eu não queria mais viver daquela forma, não queria mais
passar por aquilo que eu estava passando e ver as pessoas que eu mais amo sofrerem tanto, né? Porque para um pai, para uma mãe, para uma esposa, para um irmão, é muito triste ver uma pessoa precisando de ajuda e as pessoas se sentem com uma sensação de impotência, não sabem o que fazer, não sabem, né, como proceder e o que fazer para ajudar aquela pessoa que está sofrendo com aquilo, né? Então acabei aceitando um tratamento, né? Isso já faz muitos anos, me recuperei por completo e desde então, né, eu vejo essa questão espiritual também exatamente nesse ponto, né? Porque não tem como pagar essa superação. Isso não tem preço. É uma vitória tão grande, é uma superação tão grande, que a única forma de eu pagar isso é estendendo a mão para outras pessoas. E é isso que eu me dedico a fazer dioturnamente. Eu faço isso todos os dias da minha vida. Todos os dias. De segunda a segunda. É uma forma de agradecer também. É uma forma de gratidão e é uma forma também de dar manutenção à minha própria recuperação. Vereador, é isso que você chama de força do bem? É a nossa força do bem, exatamente. Foi com essa bandeira, com esse trabalho, que hoje eu estou aqui dando essa entrevista para vocês. O senhor qual é o seu desafio nessa área? Eu vi que o senhor ainda fuma. É um desafio parar de fumar, por exemplo? É um desafio, né? Isso aí é um próximo passo, né? Vai ser parar de usar o tabaco, né? Algumas pessoas que até conhecem bem desse assunto, autoridades no assunto, psicólogos, né, até orientam que no primeiro momento a pessoa não pare de fumar o cigarro tradicional. Ah, nessa manutenção. Porque tirar todas as fontes de prazer de uma vez só, a possibilidade de dar errado é maior. Então, vamos por partes. Sim, né? tá. Né? Eu já deveria ter parado de fumar há muito tempo, na verdade, né? Mas é uma vontade que o senhor tem. No momento certo vai acontecer. Tenho certeza. Muito bem. Eu queria saber sobre essa sua visita a Brasília, então, já que estamos falando desse assunto. Você precisou de ajuda, você recorreu a um centro nesse momento, porque você fala da construção de um centro para a recuperação das pessoas adictas aqui em Bagé. Queria que tu falasse um pouco mais sobre isso para nós, como é que foi para ti, se você passou por um centro, e o que seria então que você prevê ou pretende trazer para a nossa cidade. Sim, vamos lá. Então, em acordo, né, com a minha família e com essas pessoas, né, eu tentei, de várias formas, superar aquele momento que eu estava vivendo. Né? Procurei o CAPS-AD, procurei diversas religiões, enfim, eles fizeram tudo o que puderam fazer. O que um pai e uma mãe pode fazer para um filho, que uma esposa pode fazer para um marido, foi feito. Né? E quem está nos assistindo agora, né, e conhece essa realidade, vai se identificar muito com o que nós estamos conversando aqui. Né? Porque o filme é mais ou menos o mesmo em todas as famílias que passam por isso. Por isso é importante quem conseguiu vencer isso falar, se abrir. Exato. Então, né, como eu estava dizendo, o cenário é o mesmo, muda é o ator principal, mas as histórias se repetem, são muito parecidas. As perdas, o sofrimento, a dor, as angústias, realmente é muito difícil. Né? Só para vocês entenderem, por que um alcoólico bebe 8 horas da manhã? Por que um usuário de outra substância usa droga pela manhã? Por quê? Porque ele quer obter prazer e ficar loucão, vamos dizer assim? Não. Ele usa o álcool pela manhã para combater a síndrome da abstinência. Ele não consegue ficar sem a substância. Então ele vai usar o álcool, tá? O dia todo, ele vai dormir e quando ele acordar, ele já vai acordar com graves sintomas de abstinência. O corpo pedindo aquilo. O corpo pedindo aquilo, pois é uma necessidade fisiológica. Né? Então ele vai estar com tremor, ele vai estar com suor, ele vai estar com irritabilidade, ele precisa de uma dose para equilibrar o seu organismo. Então ele fica preso nesse ciclo vicioso, né? Atrás de mais uma dose, mais uma dose, mais uma dose, para evitar a síndrome da abstinência. Né? E existem drogas pesadas aí que elevam os índices de dopamina do cérebro, que é a substância responsável pelo prazer, né? Em até 900 vezes.
900 em até vezes? 900 vezes, além do que o organismo é capaz de elevar naturalmente. Então, a euforia é tanta, né, que quando tu passa o efeito, a depressão também é proporcional a isso. Logo, a pessoa vai para o fundo do poço, né? Alguns cometem suicídio. Então, a única coisa que pode tirar aquela pessoa daquele lugar tão depressivo é outra dose. Não adianta dizer para a pessoa, vai ler um livro, vai tomar um chimarrão na sombra, vai namorar, vai no cinema. Não, o cinema não vai trazer aqueles níveis de dopamina para tirar a pessoa daquele lugar. Então, ele precisa de outra dose. Então, ele fica preso nesse ciclo vicioso, buscando uma dose, mais uma dose, mais uma dose. E aí só um lugar especializado, só profissionais específicos para resolver isso. E aí comete insanidades até e usa contra a própria vontade, né? E aí eu acabei aceitando um tratamento, né? Primeiro eu recorri ao CAPS-AD, algumas religiões que não surtiram efeito, né? Eu não quero aqui desqualificar esses serviços, mas para mim não deu, não é para todo mundo, né? Aí acabei sendo orientado pelo Dr. Ronaldo, aqui de Bagé, né, que eu buscasse uma comunidade terapêutica, né, para mim fazer um tratamento. E aí acabei aceitando, né, e fui consciente que eu precisava daquilo, né, e fui para Pelotas, que é a chamada Casa do Amor Exigente, que é a CAEX, que é o lugar mais lindo e mais maravilhoso que eu conheci em toda a minha vida. O lugar é assim, um lugar construído de amor, de conscientização e de paz. Né? Aquilo ali oportuniza a pessoa a se reconstituir como ser humano, a se espiritualizar muito, né? A rever os seus valores, os seus conceitos e principalmente naquele período tão importante que é o começo da recuperação, a se desintoxicar fisiologicamente. Né? Pois algumas pessoas chegam a ficar 6 meses intoxicadas pela droga, logo elas não conseguem deixar de usar, né? Por mais que ela queira, ela não consegue, é uma coisa muito mais forte do que ela. Então é necessário, em certos casos, que se tire essa pessoa do convívio social e dê a oportunidade dela estar num lugar que não tem a oportunidade dela conseguir a droga. Então ela vai se desintoxicar fisiologicamente falando, né? Não vai ter mais fissura física, né? A fissura mental, a questão mental é para sempre. Por isso a dependência química é incurável, né? A pessoa ela se desintoxica, mas mentalmente ela faz outro tipo de trabalho, né, para aos poucos ir substituindo essa memória química, né, por novas memórias que vai lhe afastando, né, de uma possibilidade de uma possível recaída. Né? Mas aí é uma luta contínua. É uma luta contínua, mas é uma luta muito fácil de viver. Né? E é algo parecido com a Casa do Amor Exigente, que você gostaria de trazer aqui para Bagé, de ter aqui? Exatamente, desculpa até não respondi a tua pergunta. Uma das pautas que eu levei a Brasília, eu fui lá na Secretaria Nacional de Prevenção às Drogas, né, que é a Senapred, que eles fazem um trabalho muito relevante nesse segmento. Pela primeira vez no nosso país, um governo investe pesado em recuperação e tratamento de dependentes químicos. Né? Já foram mais de 150 milhões investidos nisso aqui no Brasil. Né? E o meu projeto, é um sonho pessoal, né? Seria para mim, era colocar em Bagé um centro de reabilitação e dependência química gratuito. Né? Tem muitos aí afora que são ótimos centros de recuperação, né? Comunidades terapêuticas. Algumas são pagas pelo SUS, algumas têm algumas vagas pela própria Senapred e muitos têm vagas particulares. Né? E eu gostaria de colocar aqui em Bagé um centro de reabilitação para dar oportunidade para essas pessoas que não têm condição. Eu recebo no meu gabinete todos os dias, sem exceção, Imagina. Visitas de mães de família, pais de família, esposas, filhos, desesperados vivendo essa realidade e não sabem o que fazer, não sabem como proceder. O senhor acha que consegue isso até o final do seu mandato, desse primeiro mandato? Olha, eu espero que sim. Eu estou usando todas as minhas forças possíveis para conseguir que isso se realize. Né? Eu já conversei com o prefeito Divaldo, ele é muito simpático a essa causa. Né? Eu contei o meu relato de vida para ele, né? Da mesma forma que eu estou abrindo aqui para vocês. Ele é parceiro para que isso aconteça. Então, claro que isso depende de muita coisa, a gente precisa de espaço para construir
essas A instalações. primeira coisa é esse terreno, Primeira esse coisa lugar. é ter esse lugar. A gente precisa de verba para construir, né? Eu já descobri nessa visita lá no Ministério da Cidadania que o Ministério da Saúde disponibiliza recursos para a construção desse tipo de instituição, né? Então eu devo voltar a Brasília em breve, não sei quando, né? Para tentar buscar esse recurso, né? Para de fato a gente construir esse prédio, essas instalações prediais, né? Para colocar em prática esse nosso projeto aí que com certeza, tenho absoluta certeza, é um anseio social. As pessoas esperam por isso. Aí para homens e mulheres, a sua... Para homens e mulheres. Né? Vereador, enquanto não temos esse centro, há algumas questões que tangenciam esse debate sobre drogas e uma delas que eu gostaria de lhe perguntar era em relação à redução de danos. O que o senhor pensa sobre esse assunto, né, sobre essas políticas de redução de danos? Se seriam possíveis de pensar algo nesse sentido, enquanto ainda não temos, por exemplo, um centro tão importante quanto esse? A redução de danos foi uma política utilizada, né, há um tempo atrás, que hoje é ultrapassada. Né? O próprio governo federal já não utiliza mais essa política como recuperação, né, pois não liberta a pessoa da droga. O que eles fazem? Eles vão embaixo da ponte, ali onde estão os usuários de crack, por exemplo, e dão um cachimbo para cada um, para não dividir o cachimbo, que é usado para fumar a pedra, né? E isso minimiza uma possibilidade de contágio de hepatite, por exemplo. Mas em relação às Mas drogas, em relação à não droga tem uma não mudança. muda muita coisa. Então a nova política, e é a política que eu sempre acreditei, e foi a política que funcionou para mim, É do resgate mesmo. é da abstinência total. Resgata Corta, dali resgata e corta. dali e promove uma nova oportunidade de vida. Essa vai ser a maneira que nós vamos atuar e já estamos atuando. Né? Nesse momento que nós não temos, por exemplo, nenhum centro de reabilitação aqui reconhecido pelo Estado ou algo parecido, eu tenho resgatado muitas pessoas, muitas famílias nos procuram, eu vou na casa, eu faço atendimento a domicílio, converso com a família, oriento como proceder, eu faço isso há muitos anos, eu faço isso todos os dias. E aí as famílias encaminham para esse centro. Aí eu encaminho, O senhor às vezes eu encaminha. coloco no meu próprio carro e levo a pessoa a Pelotas, levo a Rio Grande, a Morro Redondo, esses dias fui a Cruz Alta, outro dia fui a Santa Catarina no meu próprio carro para resgatar uma pessoa, um bageense que estava lá perdido no uso das drogas, a pedido de uma família. Eu e a minha esposa, botei ela no carro comigo, a minha parceira, nós fomos a Santa Catarina buscar esse cidadão e vocês não têm noção como é gratificante ver ele agora. Ele se transformou num novo homem. Ele está sereno, sóbrio. E até para chegar na pessoa no momento em que ela está nessa situação de vida, tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito e tem essa que ser experiência parte que disso. o senhor, Né? Porque eu posso falar para ele, Sim. eu entendo a dor que ele está sentindo. Então esse programa, Confiança, né? sabe, esse programa também funciona por identificação, entende? Ele vai se identificar Claro. com aquilo que eu vou dizer, claro. né? Porque eu sei exatamente por onde entrar. O senhor tem uma ideia hoje de quantos usuários tem Bagé? Esse centro que o senhor pretende colocar, precisaria, é uma demanda de quanto? Não, isso aí assim, ó. Difícil de saber, né? Não, até dá para ter uma ideia, pois assim, ó. Teve um estudo agora bem recente da Universidade Federal de São Paulo, né? Fizeram um levantamento em todo o Brasil e cerca de 28 milhões de brasileiros admitiram ter um dependente químico em sua família. Né? Isso aí dá mais de 10% da população do Brasil. Com certeza, os números são muito maiores. Como eu já disse anteriormente, muita gente guarda isso em segredo de família, pois tem vergonha, né, de relatar essa realidade às pessoas. Então, os números são muito maiores. Né? Se 10% da nossa população brasileira reconhece ter um membro na sua família com dependência química, né? Bagé tem 120 mil habitantes, né? Trazendo para a nossa realidade seria aí no mínimo 12 mil pessoas que necessitam de um tratamento. Com certeza o número é muito maior em nossa cidade. Então, o que ocorre? Existem várias formas de recuperação. Tá? A comunidade terapêutica, o centro de reabilitação é apenas uma. Então, a demanda com certeza é enorme, né? Mas eu acho que um centro de reabilitação, ali com 40, 50 vagas inicialmente,
já ia trazer um benefício muito grande para a nossa população. Sem dúvida nenhuma. Né? Porque tem muito dependente químico que não aceita ajuda. Ele não reconhece que precisa de ajuda. Vive logo naquele auto-engano, como eu falei. Não, é o meu momento, não, eu não estou embaixo da ponte ainda. O usuário é aquele cara que está na sarjeta ali, ó. Eu não, eu trabalho, eu pago minhas contas, eu tenho meu carro, eu tenho meu filho e a minha esposa. E não aceita que ele está precisando de ajuda. Então aquele ali, quem sabe daqui a alguns anos, ele vai estar naquele estágio que vai acabar aceitando um tratamento. Vereador, a gente já está chegando ao fim, mas antes de encerrar, preciso que o senhor nos diga quando é que o senhor resolveu entrar na política, o partido, essa questão de concorrer, porque o senhor concorreu pela primeira vez e já foi eleito, né? Então, essa questão de entrar para a vereança mesmo. Bom, isso aí então aqui, resumidamente, né? Como eu já realizo esse trabalho há muito tempo e as pessoas sabem disso, né? Sabem dessa história de superação e de amor ao próximo, né? Porque o nosso trabalho é constituído de amor, né? A gente não julga ninguém, nunca pediu um centavo para ninguém. A gente faz isso com força própria e ajuda seja lá quem for, né? Então as pessoas viram isso e eu acabei sendo convidado a concorrer a vereador, né? Justamente acredito por esse trabalho. Né? O senhor já era do Democratas? Não, nunca fui do Democratas. Eu era coordenador de região de um grupo empresarial, né? Aqui em Bagé. Era a minha última atividade e eu atendia 18 municípios, então viajava muito, né? Só que em Bagé eram aproximadamente 100 funcionários, né, que eram subordinados diretamente a mim, né, que também atuavam dentro da prefeitura, né, em alguns contratos, e eu recebi o convite do meu presidente partidário, né, que eu tenho maior respeito, maior carinho e maior gratidão, que é o senhor Graciano Aristimunha. Né? Ele me convidou, né? Provavelmente enxergou um potencial na minha pessoa. Ele convidou para o partido e depois lhe disse, não, acho que tem potencial para ser vereador. Não, ele me convidou diretamente para concorrer a vereador. Diretamente para concorrer a vereador. Diretamente, me chamou para conversar. Rodrigo, eu estou vendo aí a tua caminhada, muito bonita, esse trabalho que tu faz. Ele tem muita experiência. Tem muita visão. Política tem visão, né? Tem visão. E me convidou, cara, quem sabe tu não concorre a vereador? Isso aí para ti vai ser muito bom para esses teus projetos. De repente tu vai conseguir alavancar isso aí, ajudar muito mais pessoas, né? E aí eu levei, né, para minha família, né, para alguns amigos, né, para algumas influências, avaliei bem, não respondi na hora, é um convite muito importante. É porque é o tipo de trabalho que precisa de outros apoios, né, para acontecer, né? Exatamente, e aí acabei aceitando e aqui estou, né, bem feliz com essa oportunidade, né, que a população me deu, então deu tudo certo, graças a Deus, e agora nós vamos trabalhar muito por essas pessoas, para toda a comunidade, porque eu acredito que recuperar um dependente químico é reconstruir uma família, a principal célula da sociedade. E quem sabe evitar que outras passem por isso. Evitar que outras passem por isso e contribuir com o bem-estar social. Porque no momento que tu tira um dependente químico da rua, tu está favorecendo a segurança pública, né? Porque o crime quase que como um todo está relacionado a isso. É uma questão de saúde pública. É uma questão também, de educação, né? de saúde pública. Então é uma demanda que interessa a todos, com certeza, em especial essas pessoas que vivem essa triste realidade. Vereador, te agradeço muito. Thalita, muito obrigada, Obrigada, viu? Prazer recebê-la. Até uma outra oportunidade, né? Espero que retorne outras oportunidades para dividir esse espaço com a gente também, viu? Muito obrigada. Bom trabalho para ti e para toda a equipe lá da comunicação. Obrigada. Da Prefeitura, tá? Eu, Thalita Bezerra, jornalista da Prefeitura de Bagé. Vereador, obrigada mais uma vez. Sucesso aí nesse seu primeiro mandato. O senhor faz parte da mesa diretora também. Então, desejamos aí, né, sucesso mesmo para o senhor nessa caminhada e que essa sua bandeira o senhor consiga desenvolver o melhor possível, viu? Eu que agradeço a oportunidade, tá? E me coloco à disposição de toda a comunidade bagiense, né, para o senhor ou para a senhora que esteja me assistindo, né, que viva essa triste realidade em sua família, conheça alguém que sofra com alcoolismo ou com dependência química, o meu gabinete está à disposição, vá até a Câmara, converse comigo, que juntos nós vamos buscar uma solução para esta realidade. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigada mais uma vez, vereador Rodrigo Ferraz, também a eu, Thalita Bezerra, e para você que nos acompanhou, nosso agradecimento. Agradecimento também ao Paulo Ferreira, nas câmeras da produção aqui da Fabiane Gadeia, também a Cátia Souza, aqui da Pousada Sobrado, que sempre gentilmente, junto com a sua equipe, é importante dizer, nos recebem tão bem, sempre para que a gente possa fazer nosso
programa aqui e trazer essas informações para que vocês vão conhecendo gradualmente cada um dos vereadores que compõem essa 18ª legislatura na Câmara de Vereadores de Bagé. Então, por agora, nosso agradecimento e até a próxima.